Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: como a humanidade pode se ligar a Deus? Livro 4, fascículo da réplica. A página nós colocaremos na descrição. Nádia. Qual é a garantia da vida? Nenhuma. Se de um momento para outro ficam sem ela, evoluíram a matéria de uma tal forma que ficaram iludidos e subjugados por ela. Os seres materiais passaram a ter mais valor do que o ser humano. Então aí se estabeleceu a confusão, devido às vaidades terem mais valor do que a vida humana, ficando o ser humano escravizado pela matéria, sofrendo por ser dominado pela matéria. E desta forma, tinham que se multiplicar as ruínas de todos, até não aguentar mais, pelas confusões geradas por esse modo inflacionário material. Ficou a matéria sendo o Deus dos materialistas, e o ser humano, dominado pelo Deus de matéria, tinha que ir de mal a pior, porque a matéria é de origem do mal, e o mal, por si mesmo, vai se destruindo. E ficava a humanidade a procurar o bem, a felicidade, a vida inteira sem encontrar, por tudo ir de mal a pior. A matéria é um ser em degeneração, e o que vai se degenerando vai se destruindo, e o que vai se destruindo vai sofrendo as consequências, e sofrendo as consequências por o sofrimento cada vez aumentar mais. E daí, uma infinidade de modificações e de mudanças para ver se endireita, se conserta e tudo cada vez mais desconcertado e de mal a pior sempre, porque o mal por si mesmo se destrói. Endeusaram a matéria e por endeusarem a matéria ficaram subjugados pelo mal, ficaram dominados pela matéria. Enfeitaram tudo bem enfeitado, fantasiaram de uma maneira tal que fizeram um entupimento de ilusão, sonhos e fantasias, que dominaram todos de uma tal maneira que julgam ter todos os recursos e não adianta coisa alguma, por o sofrimento se multiplicar cada vez mais, provando e comprovando a nulidade do desenvolvimento do mal, que é o progresso material, que nunca se justificou o bem, a felicidade e a paz universal. E de forma que, desta maneira, ninguém podia viver em paz, ninguém podia ter paz, todos tinham que viver cada vez mais desorientados, a ponto do conforto que existe não corresponder à vida, pelo sofrimento permanecer cada vez mais. O corpo de matéria é um ser ambulante, de vida provisória, sem garantia. Então, o que adianta todo este conforto que não corresponde ao bem-estar da humanidade? Não adianta nada, somente ilusão e sofrimento. E assim sempre foi essa vida dos transtornos e das desgraças. Então, minha gente, essa mensagem do racional superior, ela começa com uma pergunta importantíssima. Qual é a garantia da vida? Essa palavra garantia, assim que nós ouvimos, nos passa assim, imediatamente a ideia de afirmação de que alguma coisa, por um certo tempo, vai funcionar perfeitamente, vai dar certo. E quando nós vivíamos, quando nós éramos racionais, puros, limpos e perfeitos, nós tínhamos toda a garantia do mundo racional, porque era a energia racional que nos comandava, né? A energia racional nos comandava e a forma de vida que nós tínhamos era totalmente diferente dessa que vivemos. Mas aqui, neste mundo de matéria, nessa fase de liquidação, a vida humana não tem garantia nenhuma, por duas razões. Primeira, porque esse mundo de matéria é resultante de uma aventura,
de um abuso do livre-arbítrio cometido pelos nossos antepassados. E a segunda razão é que, como consequência do abuso cometido, a energia racional que nos comandava lá em cima, ela se deformou, se degenerou e deu origem a duas outras energias enfraquecidas e variantes, chamadas elétrica e magnética. E tudo que varia é instável, né? Não tem garantia nenhuma. Desde o princípio da civilização, que o homem, seguindo orientações da natureza, é claro, vem buscando recursos, desenvolvendo estratégias, inventando coisas para proporcionar maior conforto e garantir melhor qualidade de vida para a humanidade. Dentre as invenções realizadas, podemos citar aqui o fogo, a escrita, a eletricidade, o computador, o telefone, a internet, entre outras coisas. Realmente, nós temos que agradecer e muito a essas ferramentas da natureza, esses grandes inventores que com seus inventos nos ajudaram a sair do estado de rudez, de atraso e de brutalidade que nos encontrávamos. Mas eu faço aqui uma pergunta. Se o objetivo dessas grandes invenções foi nos proporcionar uma vida mais agradável, foi mais confortável, foi nos tornar pessoas melhores, mais sensíveis e mais humanas, por que então, em pleno terceiro milênio, o mundo inteiro está em processo de liquidação física, moral, financeira, ambiental e etc. e tal? Muito simples. A natureza, criadora de tudo e de todos, no primeiro e segundo milênios, ela alimentou energeticamente a nossa imaginação e o nosso pensamento. Ela nos preparou através das artes, da ciência e da tecnologia, para que nós ingressássemos na fase racional de forma amena e civilizada. Porque o raciocínio teria que ser desenvolvido de qualquer forma. Nós precisamos, é claro, desenvolver a terceira parte do nosso cérebro. Mas acontece que, com o fim da fase do pensamento, a partir de 1935, o homem, em vez de usar as grandes invenções para se aprimorar como pessoa, para tornar o convívio social mais prazeroso, ele simplesmente foi se distanciando e desrespeitando cada vez mais os ensinamentos da natureza, até se transformar numa pessoa mal educada, fria, desumana e materialista, que hoje valoriza mais o ter do que o ser. E o resultado não poderia ser mais desastroso do que esse que nós vemos diariamente. Falta de respeito de todas as formas e maneiras, violência generalizada, desastres ambientais, guerras e outras coisas mais. Agora, para entender todo esse processo que aconteceu e ficar livre de ver desse sofrimento, só nos resta segurar com unhas e dentes a última chance de salvação que a natureza está nos oferecendo através do estudo da cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Não há outra alternativa. Quem quiser ter garantia de vida tem que aprender a raciocinar. Gostaria de ouvir a opinião dos colegas aqui da mesa. Nádia, sobre a sua brilhante palestra, muito bem pontuado, todas as suas pontuações. Eu gostaria só de um parênteses, tem uma lição dentro da cultura racional, onde o racional superior ele fala, eu gosto de vez em quando sempre repetir, principalmente num programa de rádio que a gente participa lá no Rio de Janeiro, o programa Voz Racional, divulgando os livros Universo em Desencanto, pela rádio AM 830, todos os dias, segunda a sexta. E eu gosto muito de repetir, até sou um pouco redundante,
quando eu repito essa parte do racional, e está bem dentro das linhas que você elencou, onde ele fala que a nossa vida é uma centelha, nos compara com uma centelha de vida. Ou seja, querendo dizer que a nossa vida material é muito rápida, ela se acende e ela se apaga, só que quando ela se apaga, não manda recado, se apaga de repente. E essa nossa vida material é tão temporária, e nós não temos nenhuma garantia, como você frisou super bem, nós não temos nenhuma garantia de vida, mesmo aqueles que aparentemente são muito saudáveis, ainda tem as intempéries naturais, que você frisou aí no finalzinho, infelizmente tem acidente, etc., por aí afora, que a pessoa não sabe se vai chegar até uma maturidade. E aqueles que chegam numa maturidade, às vezes, infelizmente, chegam com muitos problemas. Então, essa nossa vida material, ela é muito rápida e nós temos que aproveitá-la para poder dar uma continuidade na nossa vida, ou seja, para desenvolver essa parte importante que nós temos, que nós frisamos sempre aqui, divulgando os livros do Universo em Desencanto, e milhares e milhões de estudantes de cultura racional também sempre frisam, que é o raciocínio. O desenvolvimento do raciocínio, a desmaterialização da máquina do raciocínio ou a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio para a gente retornar ao nosso estado natural. E o autor do livro Universo de Desencanto, ele também diz que se nós vivêssemos essa vida do jeito que ela deveria ser vivida, ela ia ser bem melhor, ou seja, a tudo dá o desprezo, só que não é um desprezo na forma pejorativa, não. A não dar tanta importância nas coisas materiais como nós damos. Está aí as guerras, está aí os problemas, infelizmente. O desenvolvimento do artificialismo foi muito grande, agora está retornando de volta para a gente de uma maneira muito grave, gravíssima, podemos dizer, que as pessoas estão perdendo a sua saúde física e sua saúde mental, que é principal. Então, a coisa mais importante da vida é o ser humano se conhecer com o desenvolvimento do raciocínio para a gente poder sair dessa falta de garantia que é a vida material. Não tem garantia nenhuma. O próprio corpo de matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É isso que eu gostaria de... Você falou que a pessoa tem que se conhecer, passar a se conhecer, aproveitando o que a Nádia falou aí também, né? Esses assuntos que a gente só traz engrandecimento, a pessoa passar a se conhecer, porque a vida não tem garantias, não é isso, Bira? Nenhuma garantia. A vida material, nenhuma garantia. E para você ter garantia nessa vida, o que você precisa fazer, Bira? Tem alguma forma, alguma maneira para a gente ter garantia de sair mais tranquilo? Com certeza. Procurar se ligar em cima, ou seja, procurar se ligar no mundo racional através do desenvolvimento do raciocínio. E para você desenvolver o raciocínio, aí para a pessoa passar a se conhecer, não é isso, Bira? Eu deixo para a Bernadette responder essa, ela está na ponta da língua ali. Temos que estudar a cultura racional, a cultura da natureza, mas, no meu entendimento, você me dá só um tempinho, Luiz Cláudio, no meu entender, eu vejo tudo isso, Bira e Nádia e os outros, que todos estão perdidos por não saber a sua própria origem. Quando perderam a sua origem, viemos, né, de um lugar que não deveríamos ter saído, e aí houve todo esse sofrimento, e onde está esse sofrimento tem a ilusão, tudo isso para mim é uma ilusão, e é onde todo mundo acha que tudo é verdadeiro e não é. E quando todos acharem, entenderem, conhecerem, tomarem o conhecimento da cultura racional para saber de onde veio, por que veio, para onde vai e como vai, acaba tudo isso. Então precisa a pessoa se conhecer, como o Bira falou, porque a vida não tem garantia. Como eu perguntei a ele, para a gente ter garantia para essa vida, diz o racional superior, a pessoa tem que passar a se conhecer, né, Bira? Senão fica mais difícil ainda. Diz o racional superior, quem se conhece sabe como deve viver porque se conhece. Quem não se conhece não pode saber como viver.
vive sem se conhecer nessa classe de animal racional. E hoje é como estão vendo, os que estão ligados à dona do pensamento, como estão vivendo, debaixo de forte lapidação. E os que estão ligados à fase racional, desenvolvendo o seu raciocínio, ligados em cima no mundo racional, com a vida completamente diferente, porque uns estão em função do raciocínio e outros em função do pensamento. E quem está ligado à dona do pensamento está sofrendo por estar sendo lapidado pela dona do pensamento. E é por isso que todo pensador é um sofredor. Quem está ligado ao pensamento está ligado ao chão, à energia do chão, à energia elétrica e magnética. E quem está ligado ao raciocínio está ligado à energia de cima, à energia do mundo racional. E quem está ligado à energia de cima do mundo racional conta para tudo com os de cima do mundo racional. Então a solução é essa, né, Bira? Para ter a garantia da vida. Com certeza. Uma vez um grande sábio disse o seguinte para mim, e vocês todos, todo mundo aqui conhece esse grande sábio, que foi o Sr. Manuel Jacinto Coelho. Muitos anos atrás ele me disse o seguinte: você tem que morrer ligado em cima. Se morrer ligado embaixo, você desce. Você vai para a energia que você está ligado. Isso é para você que está escutando o programa. Está escutando e prestigiando e vendo o programa. O ser humano tem que falecer, morrer no sentido figurado, né, que a morte ela é uma transformação. Morrer na maneira que nós a conhecemos, né? Ou pensava que conhecemos a morte, tem que morrer ligado em cima. Se morrer ligado embaixo, você desce. Você vai para a energia que você está ligado. Ou seja, essas idas e voltas aqui na vida material, no materialismo, é que o ser humano ele falece ligado embaixo. E quando retorna aqui, não volta melhor como muita gente pensa. Muitas das vezes volta até pior, porque enfraquece, a energia ela vai enfraquecendo, porque vai ficando embaixo, correndo o risco de parar nas classes inferiores de vida. Nem queira saber que classes inferiores são essas, é melhor nem saber. Mas teoricamente, todo mundo sabe. Mas teoria é uma coisa e saber na prática, na realidade, é outra. As classes inferiores, que nós chamamos de inferiores, ou que todo mundo conhece como inferiores, estão aí. Essa grande hierarquia dos animais irracionais, ainda tem outras hierarquias ainda, que são dos animais que nós desconhecemos na vida material, que é desse campo invisível aqui que o racional chama de vácuo. Você quer conhecer também sobre essa parte, é só ler, estudar a cultura racional. No primeiro volume da obra já é bem completa, né, todos esses assuntos. Palavras do racional. E assim, a vida se tornou um inferno e turbulenta, de maneira que ficou insuportável, porque ninguém conhecia a verdadeira linha de Deus, ninguém conhecia a verdadeira estrada de Deus, ninguém conhecia a sua verdadeira origem, não podiam, de forma alguma, conhecer a causa de serem como são e este mundo ser como é. E então viviam todos com 1000 aventuras, aventurando sempre para ver se acertavam ou não, e ficando assim deste jeito, sempre por acertar, e por acertar, sempre por acertar, as multiplicações dos desacertos, vindo assim, desta maneira, as multiplicações dos tormentos. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!